Olá, umas queridas! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a essa live maravilhosa que eu vou trazer para vocês algumas informações incríveis. Tenho certeza que vocês vão gostar. Ó, o alarme já começou a tocar. É muito interessante, né? Todas as vezes que eu venho aqui fazer uma live, normalmente isso aí acontece. São as sincronicidades, não é mesmo? Olha só, hoje eu tenho um assunto que eu acho que muitos de vocês vão gostar. Muitos e muitos. Nós vamos falar dos trabalhos que nós realizamos no ano de 2025, que fala sobre as limpezas planetárias e o que já começou a acontecer, né? Começou a vir à tona depois destes trabalhos que foram feitos no ano de 2025. Também vou fazer uma leitura rapidinha aqui do campo energético, tá? Do campo energético, do divino masculino, do divino feminino. E se você chegou aqui agora, não sabe exatamente do que se trata, talvez você não esteja numa conexão de chama gêmeas, mas você tem um relacionamento afetivo, ou você busca, né? O divino masculino, normalmente, é aquela pessoa que tem uma energia, uma essência mais voltada para o Yang, e o divino feminino mais voltado para o Yin, né? Uma essência, mas vieram experienciar essas essências aqui na Terra, ok? Então você veja qual delas faz mais sentido para você, e aí então você vai entender nas colocações que eu vou trazer aqui na leitura, ok? Mas primeiro eu quero ver aqui qual anjo e arcanjo, né? Ou seja, qual energia. Anjo e arcanjo são arquétipos. Vamos ver qual energia, qual vibração que está aqui nos auxiliando, né, para sustentar esse trabalho. Vamos lá? Arcanjo Gabriel, olha que maravilha, sabe por quê? Porque Arcanjo Gabriel, ele fala de consciência divina, essa energia de frequência do raio branco, do raio da fraternidade, ou de todos nós, na verdade, né? Todos temos o raio branco intrínseco em nós, e aqui então nós temos o Arcanjo Gabriel, aquele que traz a consciência divina, e normalmente ele traz também uma canalização, uma informação, né, vinda diretamente aí das egrégoras superiores, né, das consciências mais expandidas. E foi exatamente isso que eu senti, que eu fui chamada para vir fazer aqui com vocês, que é trazer informações a pedido de Sanat Kumara. Sanat Kumara faz parte da Ordem Kumara, né? É irmão de Sananda Kumara, de Kuthumi Kumara, né? Fazem parte dessa ordem, da qual muitos de nós aqui no planeta Terra também fazemos, ok? Muitos que somos aí, sabemos, né, que viemos aí de Sírios, né? Somos do raio azul. Então, muitas vezes, a gente faz parte, sim, da Ordem Kumara, ok? Então, já vou deixando essa dica aí para vocês. Outra coisa importante, antes de começar aqui a trazer esses comunicados que foram pedidos aí por Sanat Kumara, eu quero contar e convidar vocês para participarem amanhã, dia 12, quinta-feira, dia 12/2 de 2026, do nosso primeiro workshop desse ano de 2026. E o tema, gente, é fantástico, é fantástico. Diz o seguinte: chega de curas, agora eu quero viver uma nova história. E aí eu pergunto para você que está me ouvindo, o que você acha desse título, desse tema? Escreve aqui para mim.
Tá cansado, tá cansada de fazer curas? Já vem aí nessa conexão, ó, há muito tempo, fazendo curas, e muitas vezes parece que a coisa não flui. Você sabe que melhorou, você sabe que cresceu, você sabe que se libertou de muita coisa, mas ainda parece que a vida não vai. Nós vamos falar disso, porque esse é um assunto muito importante. Saber o que você fez de verdade. Já parou para pensar nisso? Quais foram as reais curas que você fez? O que estava disponível e o que era necessário ser curado desde que você começou a sua conexão até o momento? Também isso tem a ver com o planeta, né? O planeta também estava em uma cura específica e essa cura reverberou em muitas e muitas pessoas, principalmente no coletivo de chamas gêmeas e no coletivo de pessoas que são trabalhadores da luz, star seeds, né? Sementes estelares. Foi feita uma cura incrível, grandiosa, por longo tempo, ok? E eu vou falar disso para vocês. E vou também contar para vocês qual é o próximo passo. Nós terminamos esse ciclo de curas, que é também o fechamento de um ciclo kármico planetário, tá? Vou explicar tudo isso para vocês. E nós começamos um outro ciclo agora, ok? A partir de 2026, a grade planetária cristalina, não mais a grade matrix, ela está atuando com mais força, né? Com mais presença no planeta Terra. E nós precisamos olhar para mais algumas coisas, ok? Precisamos olhar para mais alguns aspectos do nosso ser e começarmos a não mais curar. Agora nós vamos reestruturar. Então, existem algumas palavrinhas-chave para esse workshop, que é reestruturar, reintegrar e reequilibrar, ok? São as palavras-chave para os próximos passos que a humanidade vai dar. Não só o coletivo de chamas gêmeas, a humanidade. Então, Sanat Kumara, se vocês já ouviram falar, se não, dá uma olhadinha na história dele, é fantástica. É um dos seres, né, uma das consciências mais expandidas, assim como Sananda, Jesus, que veio à Terra para poder fazer aí um trabalho incrível de ativação, reativação das nossas 3 chamas internas, né, mais presentes, que é a chama trina. Então, ele tem uma história fantástica, vocês podem buscar, tá? Sanat Kumara. E aí, como eu disse, muitas pessoas podem fazer parte também, você que está me ouvindo, da ordem Kumara. Talvez você seja a sua mônada, né, seja do raio azul. E aí você vai ter mais certeza disso, né? Somos trabalhadores, sim, mas viemos com muitas e muitas... Não é que viemos com as crenças, né? Viemos com informações, com direcionamento, com tarefas e com missões. Mas quando adentramos aqui a camada terrestre, a grade planetária terrestre, para encarnarmos, então nós passamos a vibrar num polo oposto. E aí, o que era amor incondicional virou paixão e apego. O que era se cuidar devido à sua capacidade de empatia virou evitação, evitar o outro, né? Não quero conexão, não quero participação na minha vida das outras pessoas, né? Eu fico na minha reatividade. E a gente vai trabalhar, aliás, a gente vai conversar sobre tudo isso no workshop de amanhã.
Se você ficou interessado, vai aí no link da bio, clica no WhatsApp e fala comigo. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, que eu vou colocar lá no YouTube também, você pode ir na descrição, que eu vou deixar o link lá, ok? Faz a sua inscrição, tá fantástico. E também você vai ter uma oportunidade de fazer um teste. Esse teste não é para te rotular, não é para decidir a sua vida, é um movimento de autoconhecimento para você saber se você já concluiu essa etapa anterior, né, para você prosseguir agora na reestruturação das suas emoções. Esse é um novo trabalho que o planeta Terra vai começar, aliás, já começou, mas que vai dar seguimento agora com uma energia bem direcionada, ok? A gente vai falar muita coisa. O que você viveu com a sua chama gêmea? Por que você viveu o que viveu? Quanto tempo será que vai demorar esse novo ciclo, né? Uma média. A gente vai falar disso também. E fazer esse teste, tá ok? E também nesse workshop, você vai fazer junto comigo uma ativação que chama Reequilíbrio Energético. Essa ativação, ela está disponível para você fazer em sessão comigo, tá? E é fantástica, mas eu vou aplicá-la amanhã no workshop, tá legal? Então, não pode perder, tá fantástico. E vamos lá aprender um pouquinho mais, né? E entender como é que tá essa energia planetária, não é mesmo? Vou tirar mais uma carta aqui, que eu senti da gente receber alguma informação, alguma mensagem antes de eu começar a informar ali tudo que aconteceu em 2025 e você vai entender por que eu vou estar falando sobre isso. Só um minutinho, vamos ver qual mensagem o universo, cosmos, essa egrégora da mônada azul, né? O raio azul da mônada, né? Não é o raio de missão, aquele que você soma sua data de nascimento, não, tá? É da sua mônada. Que quem são os Chohans, né? Do raio azul, da mônada azul, Lady Miriam e Elmória. E Arcanjo Miguel, um pouco mais expandido que Lady Miriam e Elmória, ocupa a mônada, supramônada, na verdade. Vamos lá? Olha só, Rainha de Água, ou seja, Rainha de Copas, terna, empata, paciente e amorosa. Relacionamentos se desenvolvem para um novo nível. Confie em sua intuição. Cuide de si e dos outros. Serviu aí para você? Mas às vezes a gente ainda vibra numa rainha um pouquinho salvadora, não é não? Você já se percebeu assim? Esse é uma das coisas, né? Esse comportamento padrão, ele vem de traumas que geram crenças e que depois que você cura traumas e crenças, fica aí o padrão, o comportamento. Às vezes você não consegue expressar na sua realidade diária aquilo que você aprendeu, que está aqui na sua mente. E esse workshop também vai falar disso, né? Porque agora, para estruturar as nossas emoções, reestruturar o ego, começar a experienciar a vida através de um novo estado de ego, nós vamos ter que pensar sobre isso. Sobre a salvadora, sobre quem éramos antes desta conexão. E para quem não teve um movimento de conexão de chamas gêmeas, mas antes do despertar, quem você era? Depois você viveu um processo
quem você é hoje. Tá se sentindo cansada? Tá pesado? E ao mesmo tempo parece que tá vazio. Se você estiver sentindo isso, é porque de fato chegou a sua hora de ouvir o que eu tenho para dizer para você sobre esse novo ciclo. E aí, para a gente entender melhor, né, esse novo ciclo, por que ele vai acontecer, eu vou contar aqui para vocês. Lá no workshop, não, lá a gente vai trabalhar diretamente com as questões relacionadas a esse coletivo de chama gêmeos, ok? E aqui eu vou contar para vocês no geral. Muitos trabalhadores da luz, starseeds, né, sementes estelares, trabalharam muito nos últimos anos fazendo limpezas planetárias, através de resgates na maioria das vezes. E nós, do Comando Cristalino, tá? Sou eu, coordeno enquanto terapeuta, né? Sou a pessoa daqui do trabalho na terceira dimensão, e tem as meninas e os meninos na nossa equipe de solo também, ok? Participam e a gente fez várias limpezas. Não somente nós, como várias pessoas no planeta que fazem esse tipo de trabalho. A gente sempre fazia esse trabalho separadamente da reintegração de almas. Depois foi solicitado que a gente fizesse no processo de reintegração de almas, porque ali tem a história da pessoa e a partir da história da pessoa a gente vai buscando, né, os aspectos morfogenéticos da família, da ancestralidade, vai ampliando até chegar então nesse campo planetário. Então a gente fez muito isso no ano de 2025. Nesse ano, a gente vai fazer ainda, nós inclusive já estamos fazendo, mas é um pouquinho diferente. Não é tão, digamos, energeticamente pesado como foi nos outros anos. E o que a gente fez no ano de 2025? Uma das limpezas, antes disso, eu quero só comentar com vocês uma coisa. As limpezas energéticas nas estruturas de poder e nos locais onde nós fomos, a imagem que aparecia, o setor, a região, né, que tinha ali, seja empresas, né, sejam casas de elites, sejam instituições religiosas, eles representam uma ideia, uma filosofia. Tá? Então, eu gostaria que vocês entendessem nesse sentido, né? Essas estruturas de poder, não só com os nomes que eu vou chegar a citar aqui, mas como uma filosofia, uma mente e um grupo de seres, né, que pensam daquele jeito e que ainda manipulam e controlam muita coisa aqui no planeta Terra. Então, é isso que a gente vai fazer. E quando também eu falar com vocês sobre locais subterrâneos, eles existem sim, mas ao mesmo tempo é um arquétipo, porque a gente vai estar falando desse movimento de entrada dentro dessas consciências, né? Dentro dessas estruturas de poder e de mando e de controle da humanidade, tá? Representando esses túneis onde a gente fez resgates, mas também os túneis de fato existem, e vocês até estão vendo aí na internet, imagino que sim, né? Do caso que já está novamente o pessoal falando, né? Não posso estar falando aqui no Instagram, mas daquele cara que, né, pegava algumas crianças e colocava nesses lugares, né, e tinha toda aquela história que vocês sabem de tráfico humano e tudo mais. Então tá muito aí voltando e trazendo mais descobertas para nós, mais clareza para as pessoas, né?
Tudo antes era escondido, tudo antes era abafado. Mas agora não. E isso se deve a esses trabalhos que as pessoas, como o nosso grupo, como a nossa equipe, e que são vários aqui no planeta, fizeram nos últimos anos. Tá? E aí a gente está trazendo para vocês compreenderem como que isso funciona. Tá legal? Então veja só. Nós estivemos em várias reintegrações, nós acessamos o Vaticano, tá? Nós acessamos o Vaticano. E nesse sentido, o Vaticano simboliza um aspecto psíquico, tá? Ele simboliza, claro, um local, né? Um local, mas também um aspecto psíquico, enquanto arquétipo de centralização espiritual, moral e material. E a limpeza que nós fizemos lá foi nas pessoas que estão lá, naquele clero, tá? Todos aqueles que trabalham lá, nós fizemos limpezas profundas, retirando frequências energéticas e consciências que a gente chama de arcontes. É também um arquétipo, né? O arquétipo da sombra, o arquétipo da maldade, o arquétipo da manipulação e do interesse e do controle, ok? Então nós fizemos muitas limpezas, né? Me lembro assim de realmente retirar, como a gente faz numa apometria, como faz na Umbanda, por exemplo, né? Que é a retirada realmente daquelas energias negativas. Tá? Isso foi feito no clero, naquele que manda mais, vamos dizer assim, tá? A gente fez isso. E lá representa riqueza, poder, conhecimento, tá? E também uma culpa histórica. Nós sabemos que o Vaticano representa essa culpa histórica, porque foi construído ali uma ideia de humanidade totalmente distorcida, que gerou culpa em quem vivia sob a tutela e o controle, né? Aí desde muito tempo atrás, Idade Média principalmente. Mas também como é que eu vou dizer para vocês? É um espelho da culpa planetária também, né? Então nós fizemos, eu fiz uma colinha aqui, tá gente, porque não lembro de tudo que foi feito, né? Nós fizemos liberações de memórias de dominação, de culpa religiosa, de controle de consciência. Também fizemos uma limpeza em empresas, mídia e movimentos que queriam silenciar o coletivo, tá? Fizemos também. Então surgiram grandes empresas, principalmente essas empresas mais atuais, principalmente ligada à área da virtual, de computadores, de internet, né? Desse movimento aí que vocês sabem do que eu estou falando, né? Essas empresas são extensões de um coletivo moderno, tá? A gente vai crescendo, vai chegando o IA, vai chegando tudo isso aí, e essas empresas é que vão recebendo. Então, de certa forma, é positivo, mas essas pessoas, elas, digamos assim, pagaram um grande preço, tá? Para terem o que elas têm hoje. E esse preço, normalmente, ele vem vinculado a também esses arquétipos, esses seres de controle, ok? Então a gente fez também muito isso nessas regiões. E aí tinham ataques cibernéticos, né? Tinha uma série de situações que foram evitadas, tá? Até mesmo confrontos entre países foram evitados por causa disso. E tudo isso agora vai começar a aparecer para vocês. Porque quando a gente limpa, a gente limpa, tira o que é controle, o que é manipulação, o que é negativo,
mas a gente também implanta energias de luz, ok? A gente faz uma transmutação e uma inserção de energia, de códigos divinos que a gente fala, né? E esses códigos precisam começar a trazer a consciência daqueles que estão lá. E aí eles começam a se desentender, começam a culpar uns aos outros, e aí chega tudo isso à tona. Por quê? Porque eles vão tomando consciência em algum nível, tá? A gente sabe que não pode esperar grandes coisas, mas a gente vê que isso deu muito certo. Foi coordenado por nosso querido aí, Logos Planetário, aquele que coordena esse planeta, né? O Saint Germain, Mestre Saint Germain. Esse trabalho foi todo guiado por ele no ano de 2004 e 2025. Nós fizemos também limpezas em memórias do Holocausto. Vimos muitas coisas terríveis lá nessas épocas que ficaram ainda presas, né, aqui no planeta, nessa memória coletiva. Então, ali tinha nazismos, traumas transgeracionais, né? E as limpezas energéticas ligadas às memórias de extermínio, perseguição e desumanização. Então é isso que é nesse lugar que a gente atuou. No trauma coletivo que atravessa gerações e manifesta hoje o medo, a polarização, a violência, seja ela psicológica, seja ela física mesmo, né? Simbólica muitas vezes, tá? A gente trabalhou tudo isso nesse movimento do que a gente chamou de Holocausto, né? E tinha também os conflitos étnicos antigos com feridas ainda abertas no ser humano, a dor e o sofrimento de tempos vividos aí com essa discriminação. Teve uma situação também, várias, que nós trabalhamos no resgate de mulheres que haviam se casado com homens muito agressivos, e especificamente na região do Iraque, tá? E um confronto também com judeus, tá? Em tudo que a gente viu, e ali nós resgatamos muitas mulheres que foram violentadas, abandonadas, mortas, e muitas delas estavam grávidas, tá? Então teve toda uma história por trás disso. Mas o que sobra desse resgate, né? O que você precisa saber, né? Que no contexto geral de guerras, de desentendimentos, mesmo que seja entre famílias, a mulher sofre muito com isso, né? Ela vira um objeto de venda, de compra, de interesse, e existe uma violência e uma opressão, seja ela física, seja ela psicológica, nesse núcleo, tá? E aí existe também esses movimentos simbólicos que aparecem na humanidade, né? E também os debates sobre situações do feminino, né? Claro, mas também uma outra coisa sobre as questões genéticas, tá? Que envolvem também esse lado da criação, né? De ter filhos, de seguir com a humanidade, que existiu uma pressão sempre muito forte nessas mulheres e que por muito tempo elas serviram somente para isso, basicamente, né? Ontem mesmo estava vendo um filme, e aí o rei se casou, né? A mulher não era rainha de nenhum lugar, mas tinha lá um título, e aí ele se casou e ela engravidou, e a mãe do rei
né? Dizer, olha, agora você vai ficar então 9 meses dentro de casa, você não pode sair, porque você está guardando, gestando a coroa. E a coroa é a coisa mais importante que existe, né? Então a criança já nasce sobre uma manipulação, sobre um controle, e essa mãe vive essa experiência assim. Isso é muito comum, né, no nosso passado aí. E isso fica na memória do planeta Terra e vai também na sua memória celular, na sua história, tá? No seu meio familiar. Nós fizemos esse trabalho também. E com relação a essas mudanças genéticas, o que acontece? Nós sabemos que com o passar do tempo, aquilo que foi vivido vai passando, né? E não só doenças físicas ou algo assim, mas existe uma plasticidade modular dessa célula que vai trazendo, por exemplo, aspectos emocionais, que é o que a gente vai falar no workshop de amanhã, tá? Então vocês que estão chegando aí agora, nós vamos falar disso, dessa genética que vai sendo alterada. E a principal alteração que a gente percebe ao longo do tempo é numa questão emocional que faz com que as pessoas passem a ser sempre muito indisponíveis emocionalmente. Então, onde começou isso? Um exemplo. Na época do bigodinho lá, né? Não pode ficar falando muito aqui. Então, na época lá, tinha o quê? Aspectos racionais, uma ideia de manipulação e controle e de limpeza genética, de purificação da humanidade, de purificação do ser humano, né? Só servir daquele jeito, com aquela genética ariana, né? E aí, isso aconteceu não só nesse período, lá nos Anunnakis isso também aconteceu, essas manipulações genéticas. E não são só eles. A humanidade, à medida que vai vivendo histórias desafiadoras, elas vão passando para os seus filhos e isso vai se tornando emoções, sentimentos, atitudes, crenças, padrões que chegaram até você. Então, se você teve aí na sua experiência genética, seja em que tempo for, né? Uma pessoa um avô, um tio, uma avó, bisavô, ou alguém que você nem conheceu, extremamente racional, né? Preconceituoso, talvez fez parte desse movimento aí de limpeza, né? da estrutura interna humana, né? Para que ficasse pura de acordo com a ideia da época. Hoje, provavelmente, você vivencia uma experiência de pais indisponíveis emocionalmente e você vive uma conexão de chamas gêmeas, onde você pode ser aquele evitativo, né, que até bem pouco tempo o pessoal falava muito sobre a chama gêmea que foge o divino masculino, normalmente, né? E você pode também ou ser com uma característica de um padrão emocional, né, que é o padrão de apego ansioso, tá? Não é um apego bom, não é aquele codependente. Entende como vai modulando o gene e chega nessa situação? Tá? O gene já não é o mesmo mais. Essa interferência, ela não é exatamente vista no microscópio, mas a ciência já confirma, principalmente a epigenética, que ainda não é considerada uma ciência completa, mas outros ramos aí da ciência já vêm também falando sobre isso. Até porque plasticidade, a gente sabe que existe, principalmente
plasticidade cerebral, né? As pessoas perdem funções numa região do cérebro e depois elas conseguem adaptar a outra região do cérebro aquela função que elas perderam. E é mais ou menos isso que acontece, só que de uma forma não positiva, no sentido que eu estou dizendo aqui para vocês. Laboratórios secretos, mudanças epigenéticas, estresse, trauma, interferências conscienciais, tudo se deu nesses locais, tá? E foram locais onde a gente também fez limpezas, tá? O corpo físico também vai mudando e ficando mais doente, tá? Com esse tipo de ação aí que vem do passado. Outro tópico é integração e materialização. Nós trabalhamos durante 2 anos, constantemente, todas as segundas-feiras, e às vezes durante a semana, a gente tinha outras reintegrações, tá? Para organizar a estrutura do campo morfogenético das pessoas, tá? Que estavam já se manifestando na vida delas e elas não entendendo de onde isso surgiu, tá? E aí a gente veio trabalhando no campo individual também. E na época esse foi um pedido de Sananda, de Jesus, né? E hoje, como eu disse no início da live, o pedido é de Sanat Kumara, para que nós passemos isso para vocês entenderem que agora, né, com esse caso que está acontecendo aí do tráfego humano, né, que está voltando à tona aí, do cara que morreu e agora quase que está ressuscitando, de tanto que o pessoal fala dele. Por quê? Porque depois que limpa tudo, depois que insere códigos de consciência mais elevado, existe um atrito entre as pessoas que viveram essa história ou ainda vivem. E aí começa o atrito entre eles, as brigas, as discussões, e isso acaba então chegando à população geral, que é o que está acontecendo agora. Então, Vaticano, com todas aquelas ordens que já estão caindo, mais à frente vai ter uma outra questão também aí do Vaticano em relação ao ouro da humanidade. E esse ouro não necessariamente é dinheiro. O pessoal confunde muito isso. Acha que Saint Germain vai abrir os seus baús de ouro, né? E entregar para a humanidade. Não é bem isso, tá, gente? Não é bem isso. É uma questão de consciência. O Vaticano tirou muito do ser humano o poder pessoal, né? E ficou com esse ouro, o dinheiro, ouro mesmo, em tempos antigos e até hoje, né? E realmente existe esse ouro lá, mas não necessariamente é isso que vai ser resgatado. O que vai ser resgatado é a prosperidade interna da estrutura planetária, que cabe ao próprio planeta e cabe a quem vive nesse planeta, facilitando essa via de prosperidade financeira para quem vai adquirindo a consciência, né? se alinhando a isso. Por isso que é importante a gente entender esse ciclo passado na história das chamas gêmeas, na história dos relacionamentos, não só chamas gêmeas. Né? Se você estiver me ouvindo aqui, não só chamas gêmeas, os relacionamentos kármicos, para vocês entenderem o que foi feito nesse campo, tá? De relacionamentos, incluindo as chamas gêmeas, e que mudou a estrutura para que a gente passasse por esse novo ciclo. Eu vou falar disso com vocês de uma forma bem mais individual, bem do que vocês estão sentindo mesmo. Eu vou aplicar também para vocês, vou entregar para vocês um teste, nós vamos fazer na hora, uma autoavaliação, tá ok? E vocês vão entender mais ou menos onde vocês estão, quais os sentimentos, porque o próximo passo a gente vai começar a fazer uma reestruturação desse emocional, né? Que
foi totalmente destruído, né, gente? Depois aí dessa conexão, veio abaixo, né? Essa é uma das grandes ações dessa conexão de chamas gêmeas. Dolorosa, difícil, mas funcionou, né? Bom, toco 8. Outra coisa também que a gente fez liberação nessa área religiosa é a ideia dessa espiritualidade bondosa, dessa espiritualidade que faz milagres, dessa espiritualidade que vai te salvar, desse arcanjo Miguel que vai te salvar. Tá? Isso não existe também. Tá? Isso é uma criação. Tá? Então, todas essas ilusões que foram geradas desde os Anunnakis para cá, é o que estava sendo vindo abaixo em todo esse trabalho que a gente fez. E aí, gente, existe aqui também uma janela simbólica, tá? Que é mais ou menos entre 2030 e 2035, com uma previsão de possibilidades que, como eu estou dizendo para vocês, foi solicitado pela consciência monádica de Sanat Kumara, dos Kumaras, da Ordem Kumara. Então, entre 2030 e 2035, não é previsão exatamente, tá? É uma presciência, uma janela de possibilidades, né? Eu tive uma presciência desta janela de possibilidades a partir do momento que Sanat Kumara entrou em contato. E essa parte da humanidade, que entre 2030 e 2035 vai precisar fechar essas estruturas, ou seja, se reestruturar nesse campo, nessa ordem do estado do ego e nos aspectos emocionais, que é o que eu estou dizendo que a gente vai aprofundar aí nesse workshop, tá? Então, aqui é como se nós tivéssemos um prazo, tá? Um prazo. Até no máximo 2035 conseguirmos fechar esse ciclo, que é esse ciclo que está entrando, porque esse ciclo que eu estou contando é o ciclo que já está finalizando. E é aqui aquele momento, né, que as pessoas dizem, separação do joio e do trigo, é justamente nesses movimentos que tem essas mudanças de ciclo planetário. Tá? E aí vai chegando muita mudança, muita informação, muito flash solar, né? Muitos fótons, muitos raios gamas para abrir e clarear tudo isso. Mas chega uma hora que o ciclo precisa ir. E aí então é onde se tem a ideia de que as pessoas que não conseguiram avançar para o ciclo seguinte, elas vão sendo retiradas do planeta. Eu tenho as minhas dúvidas se isso acontece exatamente assim, mas fato é que realmente a pessoa não avança e ela fica presa nos seus fractais, na dor e no sofrimento. Tá? Agora, o local onde ela vai ficar depende muito da vibração dela. Alguns conseguem ficar no planeta Terra, ainda assim, até o término da sua vida física, né? Outros não. Depende, né? Bom, e aí, o que acontece também? Nós estamos na Era do Ouro de Saint-Germain. E isso é uma metáfora? É um modelo arquetípico Saint-Germain? Sim, mas essa consciência existe. Essa consciência, ela se pronuncia na Terra. E ele se pronuncia como, ele fala dessa abertura, desse ciclo do ouro, porque em outros tempos ele também trabalhou nisso, na época de Atlântida, por exemplo, mas não conseguiu fazer o trabalho que precisava fazer devido à consciência humana da época. Né? E aí hoje, então, ele retoma para fazer novamente esse trabalho. Então, é o acesso aos recursos, à autonomia e ao poder pessoal. Tudo isso aqui que eu estou dizendo para vocês foi trabalhos feitos nas reintegrações de alma
que uma pessoa contrata, a gente trabalha com a pessoa e com o gêmeo dela e com a estrutura familiar dela, e isso vai se ampliando e a gente vai captando o campo até chegar nesses lugares que eu estou contando aqui para vocês, tá? Nós ainda fazemos reintegração de alma, continuaremos fazendo, mas agora a gente ampliou também o campo da reintegração, né? Nós vamos ver os aspectos do seu campo emocional, do seu campo da estrutura do ego, né? Mas tudo numa ideia energética, tá, gente? Num trabalho consciencial, não num trabalho da área da psicologia, mas envolve psicologia, neurociência, envolve conhecimento da física quântica. Tudo isso a gente está cada dia mais se preparando para trabalhar com vocês, tá? Estamos tendo reuniões, encontros e conversando bastante, fazendo avaliações de todo o trabalho que a gente fez, e esse trabalho, essa live que eu estou fazendo aqui hoje faz parte disso também, né? Bom, e o tópico 9 habitou, né? O tópico 9 habitou na esfera da tecnologia e da energia livre. Existe uma história que lá na região da Colômbia caiu um objeto que ele é o todo, ele é o cosmos. Então, vocês podem pensar assim, na areia, tem um grãozinho de areia e tem a praia, a areia da praia. O grãozinho e a praia inteira são iguais. O grãozinho de areia contém o que a praia inteira, no sentido da areia, contém. Todos os códigos. E assim é você, assim sou eu, e assim é qualquer coisa neste mundo, tá? Mas este objeto que caiu, foi revelado que ele caiu há 2 anos atrás, mas não se sabe exatamente, na região da Colômbia. E aí começaram a investigar, começaram a pesquisar. É o que eu digo, né? Teve esse atrito aí do loirão, como dizem, lá naquela região, no início aí desse ano. Eu sei que os motivos alegados são outros, mas a informação é de que, possivelmente, o loirão ou outras pessoas ligadas a ele, a princípio, e depois isso se abre para outras consciências, outras pessoas que têm condição também, para gerar energia livre a partir deste objeto, tá? Não é uma previsão, é uma janela de possibilidades que eu estou falando para vocês. E essa é uma possibilidade dessa janela de possibilidades, tá legal? E isso é o que a gente precisa ir conversando com vocês para ir tirando essas ilusões de previsão, né? Vidente, tudo isso tem que ir abaixo. Isso são construções da igreja, tá? São formas de manipular os outros. Na época da Idade Média, se você conseguisse curar as pessoas, você era uma curandeira, né? Um ser. Mas se você errasse em alguma coisa ou mexesse com quem não deveria mexer, aí você já era bruxa, não é assim? No ano de 1975, exatamente, com algumas considerações nesse exatamente, no dia 10 de abril de 1975, nasceu mais um fractal da contraparte, né, de Sanat Kumara, a Lei de Vênus, para trabalhar aqui na Terra os aspectos do feminino. Tá? E então, nesse sentido, a Fraternidade da Rosa, que é composta por Madalena, por Maria, por Ana,
e todos esses seres conhecidos, né, do feminino, e também Mestra Rovena, né, a Lady Vênus, estavam sempre em contato conosco nessas reintegrações para a gente fazer todo esse trabalho no campo do feminino. E aí, o que aconteceu essa semana? Vocês viram naquela empresa de aviação e aquela avó, né? Tudo bem que isso acontece, mas agora está acontecendo muito e está chegando para todo mundo, porque os meios de comunicação proporcionam isso. E vocês viram que ela já foi presa, essa avó? Foi rápido. Por que foi rápido? Porque esse coletivo de pessoas que trabalharam durante tanto tempo, tá? No plano espiritual, no plano da quarta dimensão, no plano simbólico, e limpando todas essas estruturas planetárias para que o nosso planeta passasse, então, agora, a partir de 2026, para uma conexão com essa grade cristalina de forma mais direta e menos conexão com essa matrix de consciência, tá? Então, assim, citei nomes, citei o passado, citei presidentes, mas não se esqueçam, eles atualmente não representam exatamente a pessoa. Nós precisamos começar a despersonificar as pessoas de poder e começarmos a ver a função deste poder, tá? Para a gente entender que existe muito mais por trás destes poderes do que a pessoa que está lá. Muitas vezes a pessoa que está lá é um fantoche, né? É só um fantoche. Seja fantoche, fica parecendo uma coisa negativa, mas pode ser também uma pessoa guiada pela luz, né? Por uma consciência mais expandida. Uma outra coisa também, gente, que dizem que tem lá no Vaticano, é um outro, como é que eu vou dizer o nome disso? Um outro objeto, né? Que cria realidades paralelas. E isso é verdade. Nós tivemos contato com isso também, tá? E isso, com o tempo, vai começar a aparecer. Então, vocês vão ver que isso vai chegar. Só que vai chegar com o nome de Deus, né? Deus enviou para essa instituição trabalhar com esse objeto, né? E olha, eu vou dizer para vocês que as pessoas que estão lá hoje, elas acreditam nisso, porque não se sabe quando esse objeto apareceu, né? Não se sabe como apareceu. E é aquela história, uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. E é assim que constrói-se a ilusão neste planeta. Então, às vezes, quem está hoje fazendo parte deste núcleo dessa instituição religiosa, né, acaba por acreditar mesmo que é um objeto que faz coisas incríveis, cria realidades, interfere na realidade dos outros, tá? Mas eles acreditam que seja bondade divina, mas não é. Esse aí é realmente uma troca feita com seres inferiores não de inteligência, mas de moral, da energia crística, né? Não tem consciência para eles está tudo certo. E qual que é a troca, né? Eu acredito que a maioria de vocês já saibam. A troca eles vieram várias vezes aqui no nosso planeta e fizeram combinados com os governos, com as instituições de poder, dizendo, olha, nós entregamos para vocês todo o artefato bélico
e os artefatos de tecnologia, de manipulação e controle, desde que vocês permitam que nós chipemos, né? Coloquemos chips aí nas pessoas e faça do planeta Terra o nosso curral. A verdade é essa, o curral, né? E nós somos lá, os animaizinhos que estavam nesse curral. E quem pula essa cerca, Matrix, quem pula essa grade, aí começa a ver as coisas de uma outra forma, e aí chamam de estar prevendo o futuro, né? E tem comunicação com os seres superiores. É isso que acontece quando a gente pula essa grade, quando a gente pula essa cerca. Nós podemos chamar também de silo planetário, né? O planeta é visto como um silo. Inclusive tem um filme, viu, gente? Assistam esse filme, chama Silo. Ele é um filme que fala sobre isso, tá? É uma história que vai se repetindo, vai contando uma mentira, e de repente está todo mundo preso num silo mesmo e servindo aí a energias desfavoráveis para a consciência, evolução da consciência e do planeta, né? Dogmas foram implantados nessas realidades paralelas. Muitos de vocês que já fizeram atendimento comigo na reintegração, acredito que vocês devem já ter visto isso. E muitas vezes eu falo assim, essa visão de encarnação passada que a leitora de campo faz, as meninas da equipe fazem leitura, não é verdade. Ela é implantada, ela é reeditada. Já falei isso muitas vezes nas reintegrações. Às vezes eu digo, é holográfico. O que é isso? É esse artefato que está lá nessa instituição. E ele vai aparecer. Ele vai. Eu acredito que vai demorar um pouco, né? Porque deve ser um dos últimos aí a chegar para a humanidade, conhecimento. Porque, afinal de contas, é uma coisa muito poderosa. Então, hoje em dia, a gente já percebe que reencarnação não é bem aquilo que a gente achava que era. Mas por quê? Exatamente porque este artefato cria a reencarnação. Às vezes a pessoa não experienciou nada daquilo, né? É uma edição do seu programa, do seu software, que teve interferência aqui deste artefato que foi dado aí pelos nossos queridíssimos reptilianos, arcontes, chopates, dracons e por aí vai. Tá? Bom, e o ponto central desse trabalho que foi feito é recuperar a soberania e a consciência humana, a autoridade do ser humano na Terra, tá? E é exatamente isso que nós vamos fazer também no workshop amanhã. Trazer para você uma visão onde você vai compreender melhor quem você é dentro deste contexto, o que você viveu, o que foi liberado nessa experiência até o momento e o que você vai viver agora. Porque aí você não precisa viver essa conexão sem saber aonde você está indo, como você está indo, com quem você está indo e o que você precisa ou não fazer. Você não precisa mais ficar no escuro, tá? Não precisa mais, essa é a verdade. E esse é o pedido que Sanat Kumara tem feito para mim, né? Nessas últimas reintegrações, ele tem aparecido muito. Na segunda-feira mesmo, ele comentou, né, que o ser humano muitas vezes não tem a noção de estrutura que também existe destes seres cósmicos, do cosmos, da galáxia, para conosco aqui. Então a gente ouve falar, a gente sabe porque tem na mente, mas a gente não muda com facilidade por conta de todos esses problemas
que eu citei aqui para vocês. Mas agora a gente vai começar a ter uma visão estrutural melhor do universo, da galáxia, do planeta. Mas aí eu digo para você, como que você vai ter essa visão realmente verdadeira e viver isso com consciência se você não tiver a visão da sua estrutura interna? Seus corpos sutis, o que eles fazem? Você sabe como eles podem te ajudar? Você sabe quem são seus mentores? Onde eles atuam na sua vida? E por que eles estão lá? Talvez eles não sejam quem você imaginou que fosse. Eu vou falar disso também no workshop. Onde estão esses mentores e guias? Quem são esses seres da Umbanda? Onde eles estão aí dentro de você? Eles fazem parte do quê? Qual a dimensão que eles vivem? Será que eles vivem lá fora mesmo? Ou aí dentro de você? Será que você tem dentro de você esse universo e precisa estruturar esse universo interno para que flua essa estrutura externa? E aí onde eu digo, tem sempre aquela fala, chama gêmeos vieram para ajudar a transição planetária. Mas infelizmente nem todos conseguem entender que essa ajuda acontece quando você faz a sua parte, quando você tem autorresponsabilidade. Porque se você cuida de liberar suas ilusões, você evita mais ilusões planetárias. Se você cuida de estruturar o seu ser interior, as suas emoções, obviamente isso vai acontecer no seu externo. Então quem cria a 3D, a 4D, a 5D ou a 6D, somos nós. Somos nós que estamos vivendo a realidade. Para que a gente saia de uma realidade 3D e avancemos para uma realidade 5D, é preciso construir a realidade 5D. Ela não está pronta para nós. Ela existe para aqueles outros seres. Eles construíram. Né? Então, tem as cidades intraterrenas, elas foram construídas naquela frequência, porque as pessoas que habitam aquelas cidades têm aquela frequência. Nós que habitamos a 3D, temos a frequência da 3D. Né? Mas agora nós estamos tendo condição de ir além disso. Mas não pode ficar só no mental. Né? As pessoas aprendem, leem, por isso que eu digo, divino feminino principalmente, o divino masculino sem dúvida, mas divino feminino, muito conhecimento e pouca consciência. O que significa isso? Sei, não sei, não sei, não sei e não sei. A consciência está aqui nessa região. Aqui está a região que você deveria usar para estruturar a consciência no seu novo ser, no seu novo eu, depois dessas limpezas e em qualquer momento da sua vida. Mas a gente não faz isso. A gente usa aqui, e aqui ficou desregulado. Aqui que acontece? Trabalhou, estudou, curou, mas não manifesta na sua vida tudo que fez. Está preso aqui. Para isso existe até exercícios físicos. Vou ensinar isso para vocês também. Um pouquinho de cada, né? Porque não dá para ensinar tudo. Mas vou falar um pouquinho de cada disso aí para vocês. Tá? E a gente vai ter mais workshops, a gente vai ter curso, tá? Então vocês vão ver que bacana que vai ser tudo dentro desse trabalho de reestruturação do ser. Principalmente você aí que teve esse movimento chama gêmea que pôs abaixo tudo que você era antes e tudo que você acreditava, né? Essa espiritualidade como fantasia, tá? Tudo isso aí que eu disse para vocês, a gente trabalhou durante os anos anteriores. Eu em específico,
do meu grupo, da minha equipe. Trabalhamos de 2023 para cá, de forma bastante consciente desses resgates. E antes de 2023, trabalhei também com isso, mas não tão consciente como foi de 2023, né? Em seguida, com o trabalho da reintegração de almas. E agora a gente amplia a reintegração para esses outros campos de estrutura do ser e insere o reequilíbrio quântico, que é facilitar os seus campos se comunicarem, porque com toda essa desestrutura que precisou acontecer, vir abaixo o colapso daquilo que vocês identificavam e daquilo que estava no seu externo, no seu interno de ilusão, dessas histórias todas aqui, eu estou contando para vocês, né? Agora, vocês vão precisar reestruturar, e para isso, aliás, antes disso, o que acontece? Uma comunicação entre a mente, o campo emocional, o campo de consciência, o campo existencial e o campo físico fica totalmente desregulado. Pensa uma coisa, sente outra, faz outra. A alma pede, não entende, não intui. Nossa, mas eu fiz tantas curas, eu estudei tanto, eu fiz curso e eu não consigo fazer isso agora. Por quê? Porque não está estruturado. Você precisa se estruturar num outro estado de ego, né? Se fortalecer em termos conscienciais de quem você é e das suas emoções, seu corpo físico, para você conseguir, digamos, descer na sua consciência, incorporar a sua consciência, avatarizar, ser um avatar na Terra. Tá ok? A gente vai falar mais ainda, bem direto para você no workshop de amanhã. Não deixa de fazer sua inscrição não, tá? Vai aqui no link da bio ou na descrição do vídeo. E agora eu fiquei de tirar uma cartinha aqui para o campo do masculino e o campo do feminino. Vamos ver o que sai para nós? Campo do masculino, o que o universo pode nos contar? Como é que tá aí? Atualize o campo do masculino para nós em uma única carta. Ó, virou. Gente, como está o campo do masculino? Mental. Mental. Mas eu tenho uma boa dica, uma boa informação. Está existindo afinidade entre o masculino e o feminino. A bateria vai acabar agora mesmo. 10%. Se fechar aqui, eu nem volto, porque eu já estou no final. Ó, aqui em cima, mostra ele conectado também com a sua consciência superior. Tá? Então, ele já está num polo um pouco mais positivo, mas também precisa fazer um movimento de descer na consciência. E vamos ver como é que está o divino feminino em uma carta. Mostra para nós como que está o divino feminino. Ó, exatamente onde eu falei para vocês. O dependurado. Vê, sabe, mas não consegue pegar. Olha lá o ouro, ó. Viu que tem O ouro representa a matéria, né? Representa a terra. Tá vendo que ele não alcança? Estão precisando mudar a estrutura do pensamento e a estrutura emocional. Construir uma nova estrutura, um novo estado de ego. Nós vamos fazer isso não dentro do formato psicológico, da psicologia, não, mas vamos usar a parte teórica, tá? Nesse trabalho que vai ser desenvolvido, já está sendo desenvolvido neste ano de 2026, na reintegração de alma, nos atendimentos, nos cursos,
nessa nova técnica também. São 50 minutinhos, viu, gente, de técnica, eu mesmo que aplico em vocês, de reequilíbrio energético, reequilíbrio quântico, para ajudar na comunicação desses campos de vocês, para facilitar a compreensão de como descer, né, essa energia de tudo que aprendeu e botar para fazer na Terra, né? Ó, botar a mão na massa. Eu aposto que você está precisando disso. Deve estar uma angústia, um vazio, um incômodo, um cansaço, porque isso cansa mesmo. Mas a gente tem como resolver isso e está bem mais fácil do que antes. Tá legal? Não deixa de fazer, não, a sua inscrição. Se você gostou da ideia da reintegração ou do reequilíbrio energético, me chama também. Na bio tem o meu WhatsApp e vou deixar na descrição para quem acessar pelo YouTube, tá legal? Esses trabalhos são todos direcionados pelas consciências superiores, não é algo que a gente faça exatamente só porque a gente quer fazer, né? Só porque eu sou terapeuta, porque o pessoal faz parte da equipe. Não, nós realmente temos conexão com essas consciências e trabalhamos nesse sentido, primeiramente conosco e depois então no individual com vocês, e expandimos para o planetário. E isso é muito necessário e importante para o planeta Terra neste momento. E você pode fazer parte disso quando você cura a você mesmo, ou melhor, como eu estou dizendo agora, chega de cura, né? Vamos estruturar tudo que aprendeu, tudo que viveu, para poder passar para frente. Porque senão não passa não, viu, gente? Não passa, porque não tem estrutura, né? Precisa estruturar toda essa nova realidade. Tudo que foi desconstruído. Quem você é hoje, depois dessa desconstrução? Já fez essa pergunta? Do que você gosta? Já analisou isso? Vai analisando, porque a gente vai fazer o teste lá que vai te ajudar a responder isso no workshop, tá legal? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima live. Tchau, tchau!